Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. E nós vamos pontuar os fatos que estão acontecendo. E saiu um estudo essa semana, lá dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que a deportação, aquele medo de deportação, isso para pessoas que estão em determinado país, mas não têm a documentação, fica a todo instante arredia, preocupada de alguma autoridade pressioná-las, enfim. É uma situação que traz muito transtorno psicológico, afeta a saúde mental e a gente vai falar sobre isso. Então, é uma situação que vem acontecendo em vários países, principalmente nos Estados Unidos. E hoje a nossa convidada ela é muito especial. Ela realiza palestras em várias partes desse país, dá assistência para brasileiros fora, né, que estão em outros países. Ela é muito querida, é uma convidada. Ela passou por Poços de Caldas, nós falamos, vamos trazê-la no programa. Estou me referindo, ela é escritora, psicanalista, a Thaís Ferreira, que também tem um trabalho espiritual na igreja muito especial. E ela gentilmente aceitou o nosso convite. E a agenda dela é uma agenda muito disputada, mas ela está aqui para falar com a gente. Thaís, bem-vinda ao Mundo Afora, tudo bem? Tudo bem, querido, graças a Deus, né? Eu quero agradecer aí essa oportunidade de estarmos juntos, né, aqui nesse programa maravilhoso, agradecer e honrar o nome de Jesus. E sou grata, né, por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem realizado. Eu também sou escritora, né, escrevo alguns livros, alguns materiais. Nós vamos mostrar os livros da Thaís, que estão aqui daqui a pouco, livros que você deve adquiri-los, depois você vai falar sobre esses lançamentos, viu, Thaís? Isso. Também sou pastora, né, na minha igreja e psicanalista clínica, onde eu ajudo algumas pessoas a vencerem essas áreas das emoções, né? Então, assim, eu considero que as emoções hoje, elas são muito importantes para o desenvolvimento de uma pessoa em qualquer área da vida dela. Então, quando ela fica paralisada dentro de uma estrutura emocional, ela fica limitada a alcançar todos os objetivos da vida dela, né? Mas quando ela consegue romper nessa área, meu Deus, vai tudo rompendo, né? Tudo acontecendo. Pois é, nós vamos falar com uma brasileira também muito especial. Ela está agora na Itália, em Brescia. Está aparecendo aí a Lauana. Lauana, bem-vinda ao Mundo Afora. Tudo bem com você? Como é que está a Itália nesse exato momento, Lauana? Boa tarde. Aqui está muito calor, está bem quente. E é um prazer estar participando do programa Mundo Afora. É um prazer estar participando. Obrigada pelo convite e pela audiência do programa. Exatamente. A Lauana, ela está na cidade de Brescia e realmente a Lauana tem uma história fantástica de vida. Você está há quanto tempo na Itália, Lauana? Estou há 15 anos. 15 anos que eu estou na Itália. 15 anos na Itália. Agora, nós estamos aqui com a Thaís, que é psicanalista, escritora. Agora, Thaís, como no caso da Lauana e tantos brasileiros longe do país, às vezes distante da família, tem um propósito, claro, mas isso também tem que ter um controle, tem que ter, logicamente, um equilíbrio, né, muito grande para, né, suportar, porque é um outro país, uma outra cultura, uma outra energia, não é isso? E tudo isso, né, vai num pacote emocional e tem que ter estrutura, não é isso? Sim, é verdade. Existe um contexto que as pessoas elas precisam entender que acontece dentro delas, principalmente quando elas vão tomar uma decisão de morar fora do país. Exemplo, existe uma construção emocional que ela é feita dentro de nós e que a gente precisa se atentar. 90% dos meus casos que eu lido dentro de consultório, as doenças psicossomáticas que são desenvolvidas e as doenças
muitas questões que a pessoa vive dentro de si está ligado diretamente relacionamento com o pai e mãe. Então, você imagina quando uma pessoa ela vai criar agora esse desvínculo dos pais, ela precisa agora reaprender a viver agora a vida sem os pais. É como uma pessoa que tem alguém e essa pessoa falece. Como que se enfrenta o processo de luto? Quando ela agora reaprende a viver a vida sem aquela pessoa. Então, quando uma pessoa está imigrando para outro país, ela precisa ter uma emoção muito estabilizada e resolvida, a ponto dela entender que a base protetora dela, a base emocional dela, que são os pais, aqueles que deram direção, apontaram destino, mostraram o caminho, agora eles não estão mais ali. Então, eles podem até dar um suporte por telefone, eles podem dar um suporte por chamada de vídeo, mas agora ela não tem mais aquela estrutura ali dos pais. Né? Inclusive, pode haver uma questão financeira, onde pode haver uma ajuda, mas emocionalmente é um desvínculo, né? E a pessoa precisa aprender a lidar emocionalmente com aquilo. Porque quando ela não sabe aprender emocionalmente com a realidade nova que ela está vivendo, ela agora tenta romper em várias áreas da vida dela, mas ela não consegue, por causa de uma paralisia de não conseguir agora dar continuidade na sua vida, vivendo uma vida com objetivos novos, né? Com um novo alcance que ela quer ter para a vida dela, mas sem aquela estrutura emocional que é a estrutura de pai e mãe. Então, é por isso, Walter, que os pais, eles precisam trabalhar muito bem a estrutura emocional do filho. Um filho, uma filha quer ir para fora do país, eles precisam trabalhar independência. Eles precisam lançar o filho, dar voz ao filho, gerar cada vez mais um senso de capacidade interior, uma segurança que o filho vai trazer agora, e quando ele estiver sozinho, ele não vai sentir a falta dos pais. Ele vai conseguir dar continuidade na vida dele sem uma estrutura emocional corrompida ou fragilizada. Entende? Olha, muita coisa vem por aí. A Thaís Ferreira tem muita coisa para passar. Daqui a pouco a Lauana vai falar sobre isso. Também nós recebemos um vídeo da Grécia. Um brasileiro que está lá na Grécia, ele mandou um vídeo especial para o mundo afora. Tem pessoas lá nos Estados Unidos, muitos acontecimentos. Vamos falar também hoje com a Espanha. Thaís, segura que a Thaís tem muita coisa para você que está acompanhando o mundo afora. O programa chegou, está no ar, muitos acontecimentos a partir de agora. Vamos nessa? No programa Mundo Afora, nós estamos recebendo no estúdio a psicanalista, escritora, a Thaís Ferreira. Ela mora no Rio de Janeiro, mas passando por aqui, gentilmente atendeu o nosso pedido. A Thaís, que faz palestra em todo o Brasil, é uma figura muito requisitada e ajuda também quem está fora do país, que pede aquela ajuda, a pessoa está distante, está sentindo aquele vazio. Então, a Thaís, ela dá esse suporte para muitos brasileiros aqui no país e também fora, no exterior. E lá na Itália, nós estamos aí com a Lauana, que ela está em Brescia. Lauana, 15 anos na Itália, você aí na sua jornada, você fala um pouco do seu trabalho, como que está Brescia, como que está a comunidade brasileira, como é que está por aí, Lauana? Bom, aqui em Brecha, a comunidade brasileira é bem grande, tem muitos brasileiros, não somente em Brecha, mas eu estou situada na região Lombardia, né, próximo de Verona, próximo de Milão, na região do Lago de Garda, muito conhecido, muito famoso. E eu amo, né, eu amo esse país, é minha segunda casa. Eu estava escutando a psicóloga falando, e é verdade.
Eu costumo dizer que, às vezes, estar no estrangeiro é a terra onde o filho chora e a mãe não vê. E no início é muito difícil mesmo, romper, se desprender, vincular, e tem também algumas curas, né? Eu também sou escritora, também escrevo, e eu falei sobre isso, sobre a questão da identidade, a questão, né, de curar os traumas, de vencer traumas, e tudo isso aqui foi um processo que eu vivi aqui na Itália, durante esses 15 anos. Agora, a pronúncia certa é Brescia, né? Falei Brescia, é Brescia. Então nós vamos ver um pouquinho de Brescia. Olha só, pastora Thaís, onde está a Lauana. Vamos ver aqui, mostrar. Essa é a cidade. E tem muitos brasileiros por aí em Brescia? Tem uma grande concentração de brasileiros, né? Eu frequento uma igreja aqui, a Alpha Church, que é uma igreja étnica, porque são várias nações, mas tem bastante brasileiros, como italianos, como russo, africano, espanhol, falam, né, línguas hispânicas. Então, ali na igreja tem uma grande concentração, mas a Brecha em si tem uma comunidade brasileira. Nessa região tem uma grande concentração de brasileiros. Nós estamos vendo as imagens de Brescia, é uma cidade muito bonita, e a gente vê pelo visual, né, Thaís? Aquela coisa fantástica dos castelos, da história. E agora, qual o seu trabalho em Brescia, Lauana? Olha, eu trabalho com moda íntima feminina, com lingerie, né? Eu sou representante da Doce Paixão, né, do Daniel em Juruáia, e também trabalho com salgadinhos, que eu não falei para você ontem, mas eu faço todos os salgadinhos brasileiros. Então, eu trabalho com isso e também tenho um projeto que provavelmente a gente vai poder falar mais tarde sobre isso. Thaís Ferreira, psicanalista, escritora. Agora Thaís, você vê a Lauana tão distante, a família dela ali, né, correndo, seguindo a sua trajetória, realmente voltando àquele ponto. Tem que ter uma estrutura, mas, Thaís, esse pessoal que está lá fora, eles aprendem assim, a grosso modo. Eles não têm a estrutura dos pais, porque os pais são muito simples. Eles não entendem a mecânica de viver num outro país. E esses jovens, esses brasileiros que vão ao caso da Lauana, eles aprendem ali no dia a dia, a fogo e ferro, é difícil. E eu sempre digo, para viver em outro país tem que ter muita determinação, porque senão volta para casa. E muitos brasileiros voltaram para casa dizendo, eu não consigo ter uma estrutura emocional para viver em outro país. É complicado. Sim, sim. Tem que aprender a lidar, não tem jeito, né? Eu falo que existe um exemplo que é muito real para a gente. Por exemplo, um jovem casal que descobre que vai ter um neném. E agora eles têm que aprender a ser pais. Não tem jeito. Eles não foram preparados emocionalmente, eles não se prepararam financeiramente, eles não se organizaram para que eles pudessem ter um neném. Mas agora eles têm um neném e eles vão precisar cuidar desse neném. Então, eles começam agora a se tornar pais naturais, né? Sabendo que existe uma demanda. Eles precisam suprir a demanda de alguém. Da mesma forma, somos nós quando a gente vai em direção a um propósito novo, quando a gente vai em direção a um objetivo novo, a gente sabe que a gente vai enfrentar barreiras e que a gente vai precisar aprender a lidar com aquilo. Eu acho que a grande questão, Walter, é não viver uma vida somente pela obstinação de eu alcançar o determinado lugar que eu gostaria de alcançar, porque muitos já alcançaram, mas sem um autoconhecimento de tudo que passaram, viveram e sentiram, né? Então, eu tenho um livro que ele é chamado Filhos da Rejeição, tá? Eu abordo nesse livro a estrutura emocional e espiritual de uma pessoa quando ela é pequena até a fase adulta. Por quê? Porque não adianta a gente estabelecer várias metas em nossa direção
ir para cima, porque a gente tem capacidade e competência para poder cumprir, mas se perder no meio do processo. Aí a pessoa se frustra, ela perde o senso de realização pessoal, começa a ramificar as estruturas emocionais a ponto de que muitas vezes ela mesma nem sequer se entende. E aí ela começa a viver um conflito interior dentro dela, onde a paz dela é roubada, a identidade é usurpada e ela fica agora vivendo de conflito em conflito em conflito. Por quê? Porque ela se perdeu no meio do processo dela. E é o que mais acontece. Agora, Lauana, você que está aí, nós estamos com uma escritora aqui no estúdio e você também, você tem um livro, né? Qual o livro que você tem aí na Itália? Você tem ele aí para mostrar para a gente? Daqui a pouco nós vamos mostrar os livros da Thaís Ferreira, psicanalista, escritora. Mostra para a gente o livro. Tem sim, chama Conexão Destino, tá? É um livro em coautoria e aqui eu falo sobre o resgate da identidade, né? Agora, atualmente, eu estou trabalhando no livro Resgate da Identidade e tem muito a ver com o que a Thaís falou agora, né? Das pessoas que se perdem, das pessoas que têm as suas identidades deturbadas pela rejeição, pelo abandono, deturbada pelo pecado, pela vida dissimulada, enfim, por tantos motivos as pessoas sofrem o conflito da identidade. E eu entendi que a nossa identidade, nós temos uma origem. E quando nós temos a identidade resgatada em Cristo, a identidade nos conecta ao propósito, e o propósito nos faz prosperar. E esse livro que esse aqui é um capítulo, tá? Nós somos um livro missionário, somos 27 autoras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É um livro, né, um projeto da pastora Débora, que é do Rio de Janeiro, né? Depois eu até posso conectar a questão, é uma bênção, a Débora Almeida, e é um livro que fala muito sobre histórias vividas, e eu falo sobre o resgate da identidade, mas no capítulo não dá para procurar, né? Trabalhando nesse projeto. E também tem um blog que chama Por Meio da Sua Palavra, que tem há 10 anos, a qual eu compartilho aquilo que eu escrevo, e tem palavras que edificam, né? São todas as coisas que eu escrevo, são coisas que eu vivo em primeira pessoa. E aí, assim, Deus vai também transformando. Então, eu conectei muito com o que a Thaís Ferreira falou agora, porque eu vivi, né, o processo de rejeição, eu vivi o abandono e a palavra de validação, né, é tão bom quando nós somos validados pelos nossos pais. Só que existe um processo, existe uma cura. A gente ressignifica os processos, a gente vai entender que a palavra de Deus já nos valida. E nós já temos uma origem alicerçada e é uma base forte, sólida, a qual a gente pode receber a cura na alma, nas emoções. Olha, eu queria agradecer muito a tua presença, viu, Lauana? A Lauana que está falando de Brescia, na Itália, ao vivo, conversando aqui com a Thaís Ferreira, nossa convidada muito especial de hoje no estúdio. Lauana, eu queria te agradecer. É que o tempo é muito corrido, nós somos brasileiros em outros países que vão entrar, mas, Lauana, parabéns aí, logo tem uma matéria dela na plataforma mundial, a gente vai estar informando. Um ótimo final de semana para você, viu, Lauana? Obrigado, Deus abençoe vocês, boa continuação aí do programa. Um abraço. Grande abraço. Pois é, a gente conversou com a Lauana, nós estamos aqui com a psicanalista Thaís Ferreira. Thaís, então, é muita situação, que tem até, a gente tem conversa aqui, tem brasileiros em várias partes do mundo, e a gente vai conversando com cada um deles. Eu vou só chamar o nosso intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com a Thaís Ferreira, mas antes, deixa eu mostrar os livros da Thaís. Você que está em casa acompanhando o programa, a gente vai mostrar esses livros e a Thaís vai fazer um comentário, esse Filhos da Rejeição. Eu gostaria que você falasse desse livro, Thaís. Ótimo, pode deixar, falo sim. Não, pode dizer, pode falar? Pode comentar. Walter, esse livro, ele é um presente de Deus. Eu falo sempre que a psicanálise, né, e Deus tem me levantado para ajudar muitas pessoas, a psicanálise ela não tem poder de cura, ela tem poder de autoconhecimento, assim como a psicologia. Mas eu tenho toda uma história de vida, que não vai dar tempo de contar aqui,
de estruturas emocionais feridas que eu vivi. E quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele baseado em estruturas de rejeição profunda que eu vivi. E eu não sabia como curar. A psicologia não conseguiu me ajudar, a psicanálise me ajudou a autoconhecer, mas o que me curou de fato foi o Senhor. E às vezes as pessoas elas não têm essa dimensão do poder sobrenatural que existe em Deus através do Filho Jesus para curar elas nas emoções mais traumatizadas que elas viveram. Então, eu observei, Walter, que não existia um livro no mercado cristão que falasse sobre esse assunto. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, não, peraí, eu vivi essa estrutura aqui. Eu vivi essa dor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que Jesus fez na minha vida e eu vou ensinar outras pessoas, através da psicanálise e através da palavra de Deus, a elas entenderem como que Deus ele pode vir e curar um trauma tão dolorido que uma pessoa acredita veementemente que na vida dela não pode existir cura. Né? Então, esse livro, ele aborda vários temas que você possa imaginar. Ele aborda todos os tipos de trauma que uma pessoa pode viver, né? Mas a psicanálise trazendo o entendimento do autoconhecimento e a palavra de Deus trazendo todo o poder de cura e restauração na vida de uma pessoa em seu interior. Bom, daqui a pouco a gente vai dar todos os livros, a gente vai comentar dos próximos livros, a gente comenta depois. Eu só quero registrar a brasileira que está lá na Espanha. Ela está lá, a Laine Ferreira. Ô, Laine, tudo bem com você? A gente tem faltando um áudio da Laine, a gente vai corrigir isso. Enquanto isso, vamos chamar nosso intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos falando com a Thaís, psicanalista, escritora. Realmente está dando uma aula para a gente. E a Thaís, que tem uma agenda corrida, ela faz palestras no Brasil inteiro, é do Rio de Janeiro, está aqui em Poços e gentilmente aceitou o nosso convite, porque a Thaís também ela atua junto aos imigrantes fora do país, dando assistência, dando aquele conforto que às vezes precisa. Está me ouvindo agora, Laine? Tudo bem? Eu estou te ouvindo, não sei se você está me ouvindo. Agora estou te ouvindo. Laine, segura aí, que nós vamos chamar o nosso intervalo, já voltamos aqui com a Thaís Ferreira e você fique aí que tem um vídeo da Grécia muito interessante, tem brasileiro na Grécia trabalhando e você vai saber quem é. A gente volta daqui a pouco. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Esse é o programa Mundo Afora, nós vamos falar com a Laine Ferreira, que está lá na Espanha. Laine, você está onde? Você está em Madrid? Onde você está? Conta pra gente. Não, eu resido em Madrid, mas agora mesmo eu estou em Extremadura, que é outro estado da Espanha. Qual Tá a me cidade? escutando, Walter? Falhou para nós aqui. Dá para repetir? Deixa eu- Pois não. Não estamos te ouvindo. Ok. Pode. Agora? Agora sim. Agora. Ô, Laine, centraliza mais. Então. Fica mais no centro.
Não, ao contrário. Oh. Ai, Aí, meu Deus. isso. Mas vamos falar agora começando. Qual a cidade Não, que você... então. Eu agora mesmo estou num estado chamado Extremadura, aqui da Espanha. Eu resido em Madrid, mas agora mesmo eu estou em Extremadura porque a gente está aqui de férias, esse período de verão. Estive em Portugal e agora a gente está aqui, na Espanha, mas não em Madrid, em Extremadura. E a Laine, viu, Thaís, ela faz um trabalho, ela e a mãe dela, a Edna Ferreira, auxiliando os brasileiros que chegam na Espanha, em Portugal, as pessoas que chegam em busca de um sonho. Como que tem sido isso, Laine, quando as pessoas chegam na Espanha ou chegam em Portugal, aquela ímpeto de viver um sonho em busca de uma realização? Você que acompanha, como é que é isso? Essa chegada, tanto na Espanha quanto em Portugal? Então, antes a gente dizia que chegar em Portugal era muito mais fácil porque o governo tinha recursos que permitia você chegar e estar no país, se legalizar. Agora Portugal está bem parecido à Espanha. É a questão que a gente faz trâmite de visto, você estando no Brasil ainda, para chegar já com a documentação. Porque no momento que você chega num país desse, cheio de sonhos e de expectativas, é muito importante a questão da legalização, porque realmente quando você não está legalizado, você fica muito limitado. E isso gera muita frustração em quem chega e vê que realmente não consegue avançar. Mas é um pouco lógico, porque você chega e você realmente não existe até que você esteja documentado. Exatamente. Falando de documentação, claro. Exatamente. Agora, Thaís, a gente viu esse estudo, né? A pessoa que mora fora, ou mesmo para as famílias quando tem um problema. Agora, imagina a pessoa fora do país. Por exemplo, é muito difícil os pais controlar os filhos, porque às vezes eles aprendem o idioma, seja o inglês, seja o país onde eles estão, eles acabam distanciando da família. Esse é o grande problema de quem está fora, tentar assim conciliar, né, essa união dentro de casa, porque o filho já tem amizade com americanos, então ele acha que não vai falar mais o português, ele já começa distanciado do objetivo da família, que é vencer unida, mas a teoria na prática funciona de outra forma, né? É importante uma cultura que eu acredito que aqui no Brasil, Walter, não existe, que é a cultura do preparo, né? Você pode observar que uma pessoa aqui no Brasil, ela, por exemplo, quando tem lá fora, eles se preparam anualmente para os gastos, né? Emocionalmente também, vamos organizar. Aqui no Brasil não existe uma cultura de preparo. Então, quando uma pessoa, normalmente ela sai aqui do Brasil, ela vai fazer intercâmbio em outro lugar, normalmente ela não é preparada, ela não é alinhada, ela não é estruturada para isso, né? No meu meio, que é o meio cristão, onde a gente convive, existem hoje várias faculdades, várias empresas de intercâmbio e várias coisas que ajudam, auxiliam a pessoa espiritualmente, emocionalmente e financeiramente com esse preparo para quando ela for ficar, por exemplo, um período de 1 ano fora, né? Eu tive agora recentemente uma conhecida minha que ela foi para Londres e ela, chegando lá, ela foi para uma comunidade cristã para ela poder ficar lá. Existia uma necessidade que era eles só aprovavam ela ficar lá e receber o treinamento deles lá em Londres se ela falasse inglês, né? Se não falasse, não poderia ir. E aí ela foi para lá, ficou o período de lá de quase 1 ano, né? E vivendo, né, toda sorte de coisas que você possa imaginar. Mas, assim, a estrutura foi muito boa. O que me preocupa nessa questão do distanciamento ou da diferenciação que existe, né, na conduta das famílias em relação como que elas vão conduzir em relação aos filhos,
não pode ser uma coisa sem uma cultura do preparo. Então, você vai preparar um café, você ferve a água, você bota o pó, você passa a água no café, daqui a pouco você tira o café, você bota o açúcar ou bota um adoçante. Existe uma forma de preparo. Então, eu particularmente entendo que hoje os pais e as famílias, elas têm que tomar cuidado com a precocidade, tudo que é precoce. O meu filho está maduro? Pensa comigo, Walter, pensa comigo. Um jovem, um adolescente, que ele não cuida da sua casa, do seu quarto, da sua família, você acha que lá fora ele vai saber se cuidar sozinho? Um adolescente que ele não cuida nem da própria cama, você acha que ele vai conseguir lá fora estudar, ter estrutura emocional, ser disciplinado com os estudos, né, com a vida na igreja, né, até com Deus? Você acha que ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Inclusive, pastora Thaís, a Laine é mamãe, né, Laine? A Laine tem... São 2 filhos, Laine? 2 filhos. Tem uma menina de 13 anos e um menino de 8. Agora, Laine, como que é, por exemplo, mãe imigrante em outro país? Como que é essa relação com filhos, de repente na adolescência, descobrindo um país diferente? Que estrutura tem que se ter na família para tentar encurtar um pouco as rédeas? Porque os Estados Unidos, ele dá uma liberdade sem precedentes. Acredito que na Espanha também isso ocorre, e essa liberdade que o jovem adquire, ele acaba distanciando dos próprios pais. Como que é aí, no caso, Olaine, como que você lida com isso? Então, posso falar de mim e do meu entorno, né? Claro, porque existem várias possibilidades. É como eu tenho amigas do Brasil e eu digo, que lá no Brasil, alguém me diz, lá no Brasil, aonde? Porque o Brasil é enorme e existem várias culturas dentro do nosso próprio país. Falando do meu entorno, aqui sim existe muita liberdade, mas que hoje em dia, mais que a liberdade, é a quantidade de informação que esses jovens, essas crianças, elas têm. É incrível a quantidade de informação que um jovem tem hoje em dia, e não estou falando de um jovem adolescente de 17, 18 anos, estou falando de a partir dos 8 anos de idade, você já nota essa informação muito constante. Minha filha vem falar comigo de coisas que, sei lá, de política e coisas dessas, ela tem 13 anos, mas ela tem um racionamento... mas, porque é a mãe dela, mas realmente é bastante crítico, ela realmente já tem um senso crítico muito importante. Falando da criação aqui na Europa, para quem é imigrante, falando exatamente quem é imigrante, o meu entorno aqui é muito espanhol. Eu moro na Espanha, eu estou casada com um espanhol, e meus amigos, onde eu moro, não tem muitos brasileiros, então acaba que eu convivo com quase todo mundo que eu convivo são espanhóis. Tenho meu grupo de brasileiras muito forte, tenho muitos amigos e conhecidos e as pessoas que eu trabalho que são brasileiras, mas o entorno dos meus filhos acaba que eu sempre tento colocar que ele também tem entorno brasileiro, mas, dadas as distâncias, não dá para manter. O que eu tento fazer com meus filhos é não perder a língua madre, né, que chama aqui a língua mãe deles, que é o português também. Os 2 falam português. E também, eu falo do Brasil constantemente para eles. Meus filhos são apaixonados pelo Brasil. Eles têm um amor muito grande pelo país. E, às vezes, eu vejo que falta isso. Muitos pais, eles não falam tanto disso. E aí prejudica um pouco, porque a criança ela fica sem uma referência do outro país. É complicado. Conversando com a Laine Ferreira. Laine, então, quer dizer que você hoje está em outra cidade aí na Espanha. E como é que está a questão da imigração aí? Já está mais tranquila? Como é que está aí na Espanha para os brasileiros que estão chegando? Olha, a Espanha teve umas mudanças na lei que realmente melhorou para os brasileiros e para os latinos. Por exemplo, você estando legalizado na Espanha 2 anos agora, você já pode solicitar nacionalidade, se você for latino, né? Brasil entre eles. Então, isso é uma coisa que antes era 5 anos, e realmente a questão do brasileiro que é estabelecer vida fora do país, na Espanha.
a documentação é um pouco mais complicada que Portugal. E Portugal agora, falando de Portugal também, que a gente trabalha em Portugal com temas de imigração, a gente faz vários serviços de assessoria e também temos advogados, contabilistas, tudo isso lá em Portugal para temas de imigração e não só para pessoas de lá também. E o que acontece é que Portugal ele agora entrou numa linha, que é a linha da União Europeia, que ele ia totalmente fora do que a União Europeia fazia em relação à imigração, que sempre foi muito mais complicado. E Portugal, ele sempre facilitou muito as coisas. Só que a União Europeia agora, ela apertou bastante Portugal e eles estão realmente cortando. Está ficando muito parecido aos outros países da União Europeia. Não é tão fácil como antes, mas existe quem está em Portugal e precisa agora mesmo se legalizar, uma boa opção que o país, incluso, precisa e favorece, é que você faça algum curso profissionalizante, um doutorado, um mestrado, e a raiz daí você fazer uma autorização de residência. Existem várias vias que antes existia, mas as pessoas tinham uma que era muito mais simples. E agora realmente complicou um pouco, mas a questão do que ela estava falando aí nesse sentido é se você se estruturar e se organizar. Ok. Laine Ferreira, agradeço a sua participação. Dê um abraço a toda a comunidade brasileira aí na Espanha. Foi muito bom tê-la aqui no programa. Fique à vontade, a pastora Thaís está aí, esclarecendo os pontos. Nós vamos conectar a pastora Thaís aí com você para que tenha essa, como se diz, essa corrente aí na Espanha, porque com certeza o trabalho da Thaís é muito importante, ok? Com certeza, será um prazer. Ok? Então um grande abraço para você, viu? Para vocês também. Boa tarde. Pois é, estou recebendo a Thaís. Thaís tem um segundo livro, a gente mostrou o primeiro, tem um outro livro, que é o segundo. Nós mostramos Filhos da Rejeição, esse devocional para mulheres, cura e libertação. Fala exatamente sobre o que é esse livro. Maravilhoso, não é porque fui eu que fiz, não. Mas esse livro, esse nome devocional, ele é para quem eu entrego a minha devoção, né? Então, eu criei um devocional para mulheres, porque mulheres, a cabeça de uma mulher, a emoção de uma mulher parece uma enciclopédia, né? Então, muitas vezes precisa ser organizada, né? Esse tanto de informação e sentimento que a mulher carrega. E nada melhor do que juntar a emoção com a palavra de Deus. Então, o que eu fiz? Eu criei um livro, que é um livro de devoção diário dessas mulheres para com Deus, para que elas pudessem, então, receber não só entendimento, mas a cura na sua estrutura emocional. Então, ele é um livro focado para mulheres, dura 3 meses, ele é 1 por dia, e aí a mulher, todos os dias, ela vai tendo um pouquinho ali de contato com a palavra de Deus e com as emoções. E ali ela vai se conhecendo e sendo curada. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar o contato da pastora, que é o Instagram, né, da Thaís Ferreira, que é psicanalista, escritora, também tem um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, muitas palestras pelo Brasil. Nós já estamos vendo uma psicóloga lá em Orlando, que é a Jaciane Brandão, viu, Thaís? Jaciane também faz um trabalho muito importante com brasileiros lá, ajuda. Jaciane, prazer tê-la aqui. Estamos aqui com a Thaís Ferreira. Bem-vinda. Tudo bem por aí em Orlando? Tudo bem, obrigada por mais uma vez estar com vocês, né? Um prazer também conhecer a psicóloga colega. E fiquei muito feliz por ela estar falando a respeito de juntar coisas maravilhosas para tratar e renovar a estrutura psíquica mesmo. Isso é muito bom e importante. Hoje em dia nós precisamos muito. Ô, Thaís, você está vendo essas caixas aí? A Jaciane Brandão, justamente, ela faz um trabalho numa ONG, que é alimentação para vários países, inclusive para o Brasil, e eles estão levando essas caixas, que eles vão exatamente, né, exportar essas caixas. Conta para a gente para onde você está indo, Jaciane, nesse exato momento. Bom, nós pegamos as caixas, vocês podem ver aqui, tem muitas caixas aqui atrás. Essas caixas estavam no nosso storage e a gente pegou agora.
para mandar para Honduras, para o Hospital de Queimados. E a gente colocou fralda descartável, material de ativos, não é? E que serve para as pessoas que estão lá, as crianças. E agora a gente também está levando outros produtos para fazer mais caixas em outros foros, para a semana que vem também estar enviando para a República Dominicana. Então a gente não para, né? É um serviço bem dinâmico e atuante. E a gente hoje está em companhia do Roosevelt, que é nosso amigo aqui da Andes, Mãos Unidas também. Faz um trabalho junto com a gente, muito bacana. Então, é muito importante, Thaís, que esses brasileiros, no caso da Jaciene, também ela dá uma assistência psicológica lá para muitos adolescentes nos Estados Unidos. Então, eles... Roosevelt, um grande abraço. Roosevelt, tudo bem? Faz um trabalho importantíssimo aí nos Estados Unidos. Ele tem um centro para... Eu gostaria que você falasse desse Roosevelt, do seu trabalho com medula óssea aí nos Estados Unidos. Olha, obrigado pela oportunidade. Eu queria incentivar as pessoas a se registrarem como possíveis doadores de medula óssea. Você que está aí no Brasil, procura um hemocentro mais próximo da sua residência, precisa ter de 18 a 36 anos, você vai doar 5 ml de sangue e fazer o seu registro. As pessoas que se registram ficam no programa até 61 anos de idade. Se um dia for compatível, o programa chama para fazer os testes. A mesma coisa nos Estados Unidos, sendo que aqui a faixa etária para registro é de 18 a 40 anos. E a pessoa se registra online e recebe em casa um envelope com um kit, cotonete, para fazer o teste. Cada registro é uma oportunidade de salvar uma vida, né? Estamos perdendo as nossas crianças por falta de solidariedade. Para encontrar um doador fora da família, a possibilidade é 100 mil para um. E irmãos, a possibilidade de que sejam compatíveis é só 25%. Então, nós estamos falando de algo com grande complexidade e pedimos aqui às pessoas que estão assistindo e aqui o trabalho dos grupos que fazem atendimento não só à comunidade, mas hoje a fundação deles, eu estou aqui como voluntário colaborando, eles estão principalmente no Haiti, no Brasil, na República Dominicana e em Honduras, como um trabalho mais presente, além de outros países, né? Isso. É muito importante a gente mostrar, mas olha, eu queria agradecer a Jaciene Brandão, ao Roosevelt, esse trabalho voluntário. Também está aí no volante, né? Por favor, fale do... Tudo bem com você? Então, Tudo bem. Você vê toda essa equipe que trabalha, viu, Thaís? Pelo bem do próximo. Então, hoje é um programa que fala de que você tem que ser solidário, tem que ajudar o próximo, porque é extremamente importante. A gente está num mundo da mecanização, da desumanização, do individualismo. Eu acho que isso realmente afasta pessoas e é um trabalho importante. Jaciene, obrigado pela sua participação. Bom trabalho para vocês aí.
um ótimo final de semana, tá? Nós que agradecemos a oportunidade de informar, trazer informação para vocês, para todos que nos assistem. Muito obrigada. Um abraço, um abraço. Olha, Thaís, é muita gente trabalhando nesse mundo e a gente em contato com todas as pessoas. Vamos chamar o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando com a Thaís que é psicanalista, escritora, faz palestra no Brasil todo e gentilmente aceitou o convite de estar aqui hoje no Mundo Afora. A gente volta daqui a pouco. Até já. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Programa Mundo Afora, nós estamos ao vivo, conversando aqui com a Thaís. Ela está aqui no WhatsApp, muitas pessoas entrando em contato, que estão acompanhando ela ao vivo. E a Thaís, ela tem assim uma dimensão de público que é incrível. Nas palestras dela, muita gente, e ela é chamada para muitas cidades, muitos lugares. E está aqui hoje, no Mundo Afora, falando um tema de extrema importância também para quem está fora do país. Agora, Thaís, vou mostrar um pouquinho de música para você. Você vai conhecer um brasileiro, Roberto Trevisan, que ele é muito querido pela comunidade nos Estados Unidos. Ele é um sucesso por lá. E ele fez uma música em homenagem a Rita Lee. E ele faz shows por todos os Estados Unidos, vem para o Brasil, é um empresário, dá emprego para brasileiros, mas tem uma paixão pela música, onde ele realmente exerce esse dom que ele recebeu de Deus, cantar e compor. Vamos ver, Roberto Trevisan, o vídeo que ele mandou dos Estados Unidos para a gente. Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga, um abraço a todos aí em Poços de Caldas. E não deixem de assistir o novo vídeo em homenagem a Rita Lee, mandando um abraço a todos. É isso aí, galera, essa homenagem a Rita Lee, rainha do rock and roll. Parabéns, Roberto Trevisan, pela sua iniciativa. Nasceu uma estrela no rock and roll, Rita Lee, estrela guia. E hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Muitas vezes ouvi no rádio você cantando o rock and roll, o seu legado para sempre em nossos corações. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira
da liberdade. Canta comigo um rock and roll infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Mais uma vez, obrigado, Rita Lee, por ter nos proporcionado com a magia do rock and roll. O Brasil te ama. Nasceu uma estrela no rock and roll. Rita Lee, estrela guia. E hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Canta comigo o rock and roll. Para você que está acompanhando o Mundo Afora, eu vou mostrar para você a Plataforma Mundial. Esse site foi criado para mostrar tudo sobre os brasileiros no mundo, porque às vezes as famílias precisavam de informações, ali tem advogados de imigração, vai ter uma entrevista agora exclusiva com a Thaís, está aí a Plataforma Mundial, é um site que você pode, aí a gente está falando sobre os problemas enfrentados pelas famílias que têm situação de deportação, está aí também falando sobre os brasileiros desaparecidos. Então você acessa a Plataforma Mundial, wa.com, você vai ter tudo sobre imigração, o problema que o Aeroporto Internacional de Guarulhos está enfrentando, tem 466 imigrantes que estão lá estacionados querendo entrar no Brasil. O Brasil não tem uma estrutura de imigração para manter esse pessoal. Então, o que está acontecendo? Teve uma reunião com a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal. Então, você vai ver tudo. Acesse a Plataforma Mundial, você vai ter todas as informações dos brasileiros no mundo. É um site especial sobre imigração e logo, logo, a Thaís Ferreira vai estar com uma entrevista especial falando do trabalho dela, que é muito importante. Thaís, vamos só ver esse vídeo que um brasileiro aí, Plataforma Mundial, ele mandou lá da Grécia. Ele é professor de parapente na Grécia, ele é muito divertido, animado, é o Fernando Carvalho. Vamos ver o que ele mandou para a gente. Bom dia, galera, um dia lindo aqui hoje em Cafisma, Unificada, subindo aqui para a rampa, ok, com meus clientes da Romênia. Tá aí o Cristo, Mosquito. Hello, Brazil. Hello, Brazil. Hello. Where are you from? Albania. Okay, what's your name? Griselda. Yes. Bobbies, Mosquito, Christos. Ah, you're from Albania. Albania, yes. Yeah. You know Albania? Oh, very good. Obrigada, Mundo Afora. Uhul, essa vai pra você, Walter. E pra todo mundo aí em Poços de Caldas, um abraço. E é isso aí, galera. Acabei de deixar 2 clientes agora para voar ali com meus pilotos, né? Eles decolaram já de Calisma, certo? Sentido Cafisma. Vale a pena, hein? Mas olha, traz um protetor de 50, se existir de 100, porque o calor aqui é tremendo. Aqui, ó, isso é uma uva Itália, tá? Ó, todo restaurante, casa, todo lugar que você vai, você tem uva para comer à vontade e figo, ok? Parreira em tudo quanto é lugar. É coisa linda. Alvarenga, um grande abraço.
Depois passo mais alguma coisa a respeito aqui sobre a comida, sobre a língua, os costumes, tá bom? Beijo a todos aí. Grande abraço. Lá na Grécia, mas vamos falar agora com a pastora Thaís. Eu falo porque ela tem um trabalho espiritual muito forte, ela é psicanalista, aí o Fernando fazendo um voo de parapente, olha aí, ele levando as pessoas para voarem, é um trabalho muito importante, ele mostrando aí a Grécia para nós, muito importante. Um abraço, tchau para vocês aí, um abraço. Mas Thaís Ferreira, psicanalista, escritora, qual, por exemplo, entre psicólogo, psicanalista, o que difere entre uma situação e outra? O psicólogo ele trabalha, né, comportamento, ele trabalha as emoções, a mente. O psicanalista ele trabalha o inconsciente da pessoa, né? Então ele ajuda a pessoa a entender o porquê que ela faz aquilo sem que ela mesma saiba o porquê que ela faz. Por que você faz aquilo? Não sei, eu só faço. Então o psicanalista ele puxa o inconsciente da pessoa. Ele puxa os traumas, as causas, as raízes que originaram aquilo que ela está vivendo, né? E um dos meus trabalhos, né, Walter, é exatamente esse. Eu creio que eu fui chamada por Deus para poder tirar pessoas de cativeiros emocionais, de cativeiros espirituais e de toda sorte de situações que elas vivem. Eu tenho tido, assim, no consultório, eu tenho tido resultados, assim, muito poderosos, né? Eu tenho tido no discipulado 1 a 1 também, na mesa, na comunhão, eu tenho tido, assim, resultados incríveis, assim, né, com os discípulos, com os pacientes, de tudo que a gente vive, né, de tudo que Deus tem entregue para mim, né, e muitas pessoas, por exemplo, é um conflito, tá? Porque às vezes elas chegam dentro de um consultório para elas poderem fazer terapia, mas o problema delas não é só emocional. A questão delas é espiritual também. E às vezes elas chegam ali e a questão delas é 100% emocional. Então, assim, é necessário essa capacitação, que não é só a psicanálise e não é só o pastoreio. É quando você junta os dois, as duas ferramentas, a palavra de Deus, é que faz você entender um todo da pessoa. Por quê? Porque nós somos ser humano, nós somos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós não somos só espírito. Nós também somos sentimento, emoções. E nós também somos carne. Então, você imagina ter esse equilíbrio entre os três. Espera aí, tem muita coisa, por exemplo, várias pessoas já chegaram para mim e falaram assim, eu estou com um histórico de depressão. Eu, com a formação e a capacitação em Deus que eu tenho, eu preciso discernir se aquela depressão é por causa de que ela desenvolveu uma diabetes, que talvez ela não saiba que ela tem. Se ela tem, por exemplo, um intestino preso, que gera uma depressão, no âmbito da carne. Mas se a depressão que ela está sentindo é o quê? É um trauma que ela viveu? Isso está no campo das emoções. Terapia ajuda. Então, peraí, vamos voltar no trauma. O que aconteceu naquele dia, naquele ano, na sua vida, que você viveu aquela situação e entrou num estado depressivo por causa disso? Ou não. A questão da depressão dela é de raiz espiritual, que hoje não dá para falar, mas pode ser um derramamento de sangue, pode ser toda uma estrutura de uma brecha, de uma legalidade, porque o mundo espiritual ele é legal, né? Que a pessoa deu para que uma depressão viesse, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, da gente entender o porquê que uma pessoa está chegando diante de você e como que você vai aplicar o tratamento correto para que ela tenha o resultado que ela, enfim, foi buscar. Particularmente, né? Não sou eu, é o Senhor na minha vida, mas eu tenho tido muitos resultados positivos. E eu posso contar nos dedos de uma mão os pacientes ou as pessoas que me procuram e elas não saem com o resultado que elas esperavam. E nisso eu dou toda a honra a Jesus, né, que tem me capacitado
para não enxergar uma pessoa somente por um viés, mas por um viés completo, que é a completa formação de Deus na vida de uma pessoa, né? Então, esse tem sido o meu trabalho, sabe? Tem algo que me fere muito, ver pessoas sofrendo, ver pessoas limitadas no seu potencial, ver pessoas travadas em alguma área da vida delas em que elas pensam, só pensam, que elas não têm a capacidade de sair, quando na verdade elas têm. Então, quer ver uma coisa mexer comigo, é ver uma pessoa travada numa área. Eu falo, não, eu vou mover Deus e o mundo, eu vou fazer o que for para poder te ajudar, mas você vai sair dessa situação. E assim, os testemunhos têm sido incríveis, têm sido incontáveis de tudo que Deus tem feito na clínica, no pastoreio, Walter, através dos livros. As pessoas me ligam de todos os estados do Brasil para poder me falar, sabe, o que Deus tem feito através desses livros. Nós estamos vendo, ó, Filhos da Rejeição, Sim. né? Esse é um dos livros, tem por devocional para mulheres, cura e libertação, e tem um terceiro também, que é Processos de Deus. Entendendo os processos de Deus. Entendendo os processos de Deus. Isso. Para você ter contato com a psicanalista, escritora e também esse lado espiritual da Thaís Ferreira, tem um Instagram dela, olha, tá aí, ó. Você pode anotar, instagram.com/Thaís_Ferreira Souza com Z, e você vai ter o contato direto com ela. Lembrando, a Thaís, ela viaja o Brasil inteiro, faz palestras no Brasil todo, é uma agenda muito corrida. Ela passou aqui por Poços de Caldas, nossa equipe do Mundo Afora entrou em contato e a trouxe aqui, porque realmente é um depoimento de extrema importância para as famílias, para as pessoas que estão fora do país, para todo mundo. Nesse mundo de mecanização, desumanização, individualismo, e é importante, sabe, esse complemento para a saúde mental das pessoas, que interferem em tudo. Então, só tenho que agradecer a Thaís Ferreira, a Kelly, que a trouxe aqui, que está aqui com a gente, está acompanhando. Então, é muito importante, eu só tenho que agradecer. Mas antes de agradecimento final, quero fazer um agradecimento a Di Ferreira, que veste o apresentador, que há mais de 25 anos veste Poços de Caldas, o sul de Minas, uma equipe perfeita. Eles confeccionam ternos, gravatas, camisas, lançaram uma linha de coletes, são expert. E os preços são imbatíveis. Está aí o telefone 37147989. Fala que você assistiu o Mundo Afora. Na compra de um terno, logicamente, para a moda masculina, na compra de um terno você ganha uma gravata, cortesia da Di Ferreira. Um abraço a toda a equipe. Fala que você assistiu o Mundo Afora, você vai ter um desconto muito especial. A gente está chegando na reta final. Pastora, psicanalista, escritora, gente, ela tem um universo de trabalho de ajuda humanitária que é de extrema importância. Só tenho que agradecê-la por ter aceito o convite e ter estado aqui no Mundo Afora. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estamos aqui. Olha, mais um contato aí de novo na tela, o contato da Thaís Ferreira. Está aí o Instagram, instagram.com/Thaís_Ferreira Souza, e você vai ter um contato direto, os livros também, e realmente pessoas de várias partes do mundo têm contato com a Thaís. Thaís, muito obrigado. Kelly, obrigado que está acompanhando você. E queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Vitor Imese, Juscelino, a supervisão do Marco Guedes, Silvano Alves, toda uma equipe que trabalha para a gente apresentar esse programa para você. Thaís, obrigado. Leve o nosso abraço ao Rio de Janeiro, onde você reside, ao seu esposo também, o pastor Alessandro. Pastor Alessandro, grande abraço, espero você aqui no programa. Um abraço também ao Rodrigo Moreno, que está nos acompanhando.
Um grande abraço para vocês. Obrigado, viu, Thaís? Nada, imagina. A honra é minha. Gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Amanhã tem a Índia, hein? Às 4h, nesse domingo, mais um episódio da Índia, mostrando os mistérios e as belezas da Índia. Um abraço, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.